E vamos para mais uma grande noite, de grandes vitórias, e assim será. Fé. Quando nós falamos de fé, muitos dizem, eu tenho a minha fé, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma de buscar a Deus, eu tenho a minha forma de conduzir o meu relacionamento com Deus. Muitos dizem, eu tenho a minha fé. Só que não são todos os tipos de fé que produzem resultados. E como é que eu sei que eu estou agindo na minha fé? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como que eu sei que eu não estou me esforçando, mas no final de contas, eu estou enxugando gelo? Existem 5 coisas que estão dentro da fé, que elas não podem faltar, porque elas caminham juntos. Se um faltar, dificilmente você vai alcançar um resultado expressivo. Primeiro ponto, não existe fé sem, repita comigo, obediência. Obediência é o ponto de partida para qualquer coisa na vida. Muitas são as aflições do justo. E o que envolve todas essas aflições? Alguns problemas conjugais, outros problemas de saúde, outros problemas com os filhos, outros problemas financeiros, dívidas, dificuldade em prosperar e assim por diante. Qual que é o ponto de partida para vencermos todas essas aflições, todas essas lutas? Obediência. Não existe fé sem obediência. Segundo ponto, repita comigo, ação. Se te faltar ação, você não tem fé. Porque a própria Bíblia nos alerta sobre isso. A fé sem obras, ou seja, a fé sem ação, não serve de nada. E muitos acabam tropeçando, não é na falta de oração, não é na falta de presença dentro do templo, não é na falta de jejuar, mas sim na falta de ações. Quando eu digo ações, de ousadia, ações, dar passos. Terceiro pilar que não pode faltar dentro da fé. Repita comigo, coragem. Não existe fé onde existe o medo. Coragem é o ponto crucial e insubstituível. E entenda uma coisa, quando eu digo coragem, não quer dizer ausência de medo. O que seria coragem? Coragem é, mesmo com medo, fazer o que precisa ser feito. Porque qual que é o grande mal do medo? Quando ele anula as tuas ações. Se ele anula as tuas ações, automaticamente sua vida não caminha. Quarto ponto, repita comigo, perseverança. Não é aquilo que nós fazemos de vez em quando que muda a nossa vida, mas aquilo que nós fazemos e vamos e persistimos e vai. A grande maioria não vence, não é porque estava no caminho errado. Muitas vezes estava até no caminho certo, mas não teve perseverança para continuar. Porque o que acontece? Muitas vezes nós vamos agindo, nos posicionando, e aos olhos humanos, nada está mudando. Mas no mundo espiritual está acontecendo um rebuliço. Só que a grande maioria depende da vista. E se eu não vejo mudar aqui fora, quer dizer que nada está mudando. Nada está acontecendo aqui fora, então parece que não está acontecendo realmente. E é nisso que acabam tropeçando. Então eu vou parar. E quinto ponto, repita comigo, constância. Fé não é momento, fé não é dia, fé é um estilo de vida que você adota de hoje e vai até morrer. Perseverança, constância, ação, coragem e obediência.
Se te falta qualquer um dos 5, você não está agindo sua fé. Se você conseguir colocar tudo isso em prática, de uma só vez, a sua vida vai caminhar. E por que isso é tão importante? Deus, quando nós falamos de vida com Deus, Deus não é emoção, Deus não é arrepio, Deus não é choro, Deus não tem nada a ver com isso. Porque tem dias que a gente parece que nós não vamos sentir a presença de Deus. Tem dias que durante uma oração, está rendendo a oração, está vindo o repertório, parece que o fogo está acontecendo, parece que está tudo dando certo. Só que tem dias que parece que não está rendendo nada. Parece que você está orando. Só que a questão não é sentir, mas saber que Deus está lá. Porque se dependesse de emoções, de arrepios, daquele fogo dentro, nós seríamos viciados em questões emocionais. E não é isso que Deus quer. Quando nós falamos do diabo, ele trabalha de diversas formas. E qual que é a principal forma dele trabalhar contra a sua vida para te roubar? Ele tenta te isolar. Ele tenta fazer com que você fique sozinho, se sinta sozinho, se sinta abandonado. Ele trabalha para que você pense que Deus não está te ouvindo. Ele trabalha para que você pense que todo o seu esforço está sendo à toa. Eu falei isso em uma outra reunião e eu vou repetir. Eu gosto muito de filmes, e principalmente filmes de ação, de batalha, de guerra. E tem uma expressão que eu já ouvi em inúmeros filmes, e é o que se resume à forma de trabalhar do diabo. E a frase é: dividir para conquistar. Quem já ouviu alguma vez? Levanta a mão, por favor, bem alto. Qual que é o princípio? Nesses filmes, quando existe uma guerra, eles lutam para dividir o exército. Porque quanto menor o exército, em teoria, mais frágil ele está. Quanto mais dividido ele estiver, menor será a força. Por isso que o diabo trabalha para te dividir e conquistar. Dividir o quê? Causar divisão entre casais, causar divisão dentro da família, causar divisão sua com Deus, porque ele sabe que nessa hora você vai estar fragilizado. Só que o que todos precisam entender, repita comigo: Deus não me abandonou. As circunstâncias vão te mostrar o contrário, mas não fique com as circunstâncias, fique com aquilo que a sua fé te mostra. Se nós pegarmos a história de Jefté, para quem não se recorda, Jefté foi um dos juízes de Israel. Jefté, ele era filho de uma prostituta. E em uma determinada oportunidade, os seus irmãos disseram o seguinte para ele: você não é filho como nós. Você não vai fazer parte da nossa herança. Aquilo que o nosso pai tem para nós, você não vai receber. E mandaram Jefté embora. Aparentemente, Jefté estava sozinho. Aparentemente, tudo estava perdido. Aparentemente, ele tinha sido abandonado. Quando na verdade, na hora que os seus irmãos, aquela nação, mais precisava, eles precisaram chamar Jefté de volta. Então mesmo que pessoas tenham virado as costas para você, mesmo que pessoas tenham mandado você embora, mesmo que pessoas tenham te abandonado, Deus não te abandonou, e elas ainda vão ter que se submeter ao quê? Eu preciso que você volte. Se nós pegarmos a história de Davi, quando Saul começou a perseguir Davi, ele foi se esconder onde? Na caverna de Adulão. E ele estava sozinho. Só que na verdade ele estava sozinho, mas Deus não tinha abandonado ele. Porque no texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava homens para favorecer Davi.
Se Deus acrescentava, se Deus enviava, é porque Deus sabia onde ele estava. Então, nunca ele esteve sozinho. Se nós pegarmos a história de Saul, quando Saul, ele estava prestes a entrar em uma batalha, e ele caiu no erro de apresentar os holocaustos antes de Samuel chegar, por que ele fez isso? Porque conforme os inimigos ao seu redor iam se aproximando dele, os soldados que estavam junto com ele estavam indo embora. Mesmo que homens te abandonem, Deus não te abandonará. Se nós pegarmos a história de Daniel, naquela oportunidade, tentaram buscar inúmeras falhas dentro de Daniel, na conduta de Daniel, mas não conseguiram achar absolutamente nada. E o que fizeram? Liberaram um decreto de que nos próximos dias, 30 dias, se alguém buscasse a outros deuses, adorasse a outros homens, teria que ser mandado jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Daniel foi jogado. Só que no texto diz, quem fechou a boca do leão? Deus. Então ele estava em um lugar, dentro de uma cova, que parecia estar sozinho, mas Deus estava lá. Se nós pegarmos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma coisa. Aqueles que buscassem a outros deuses, que não fosse daquele povo, seriam jogados na fornalha ardente. E eles foram jogados. E quando o rei olhou dentro da fornalha, ele tinha jogado Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quantos homens? Quantos tinha quando ele olhou? Porque nós nunca estamos sozinhos. Quando José foi jogado dentro do buraco, depois foi vendido como escravo, aparentemente ele estava sozinho. Mas existem 2 versículos muito claros. O Senhor estava com ele e fazia com que ele prosperasse em tudo. Humanamente, falando de pessoas, ele estava sozinho, só que Deus sempre esteve com ele. E o diabo luta para fazer você acreditar que Deus não está com você, que você está sozinho, que você foi abandonado, que você foi esquecido, que você foi jogado dentro de uma cova e não tem mais o que fazer. Diga isso para a pessoa do seu lado, você não está sozinho. Deus está com você, por isso a vitória é sua. Só que vocês têm que levar isso para o seu dia a dia. Porque vão vir inúmeras situações para te forçar a acreditar que você está sozinho. Podem se levantar muitas situações na tua empresa. Você pode começar a perder clientes. Você pode por um determinado momento diminuir as suas vendas. Dívidas podem aparecer, imprevistos, situações difíceis. Assim como foi no tempo de Davi. Davi foi esquecido pelo seu pai. Estava ele junto com 7 filhos na frente de Samuel. Aparentemente Davi estava sozinho. Só que o Senhor estava com ele. E na Bíblia diz, mesmo que uma mãe ou um pai se esqueça dos seus filhos, eu não me esqueci de vocês. Onde eu estou querendo chegar? Não existe causa perdida. Por mais difícil que sejam as suas circunstâncias, por mais difícil que seja o seu momento, você não está sozinho, você não foi abandonado. É só uma questão de um estalar de dedos de Deus e o jogo vira em seu favor. Você pode estar aí dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. Você pode estar na frente de leões. Não tem o que possa ser feito, mas tem sim, porque eu não estou sozinho. Só que Deus, Ele trabalha de formas individuais. Não adianta você pensar que se você fizer aquilo que o fulano está fazendo, é exatamente o que você precisa para vencer. É que nem na história, por exemplo, da academia, para quem gosta de fazer. O treino que dá certo para um, não quer dizer que vai dar certo para o outro. A alimentação que funciona para um corpo, não quer dizer que vai funcionar para o outro. Uma medida de entrega que uma pessoa tem,
não quer dizer que a outra pessoa, tendo a mesma medida, vai viver os mesmos resultados. Só que todas as coisas cooperam em nosso favor. O mundo pode estar caindo, todas as coisas cooperam em nosso favor. Pode estar verdadeiras trevas, todas as coisas cooperam para o meu bem. Olha o que está escrito no livro de Filipenses 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Se preocupação resolvesse problemas, não existiria uma pessoa na face da terra com problemas. Preocupações não resolvem absolutamente nada, mas é tudo uma questão de fé. Olha como está em outra tradução. Não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito, repita comigo, de tudo. E quando aqui diz de tudo, a Bíblia está falando sério, de tudo. A Bíblia não exagera. Se você sente que te falta capacidade, se você sente que te falta inteligência, discernimento, ore. Se te falta saúde, ore. Se te falta respostas, ore. Se está faltando dinheiro, ore. Se está faltando união no casamento, ore. Se está faltando alguma coisa para os seus filhos, ore. Mas em todas as coisas, orem. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Contar a quem? Não é para o próximo. Não é para o fulano. Não é para o ciclano. As pessoas para quem você contar não têm poder nenhum para resolver os seus problemas. Somente uma pessoa tem. Então conte para a pessoa certa. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês, repita comigo, confiam em Cristo Jesus. Só quem perdeu a paz sabe o quanto ela é importante. Só quem passou por tribulações, daquelas que você perde o sono, daquelas que rouba a tua vontade de sair de casa, vontade de se levantar da cama, de comer, sabe o quanto a paz é importante. Jó 33, versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo e ora de outro modo, mesmo que o homem não perceba. Deus fala de muitas maneiras. Aqui eu vejo muitos casais. Deus pode falar de um jeito com os homens e de um jeito totalmente diferente com as mulheres. Deus pode falar de um jeito com vocês pais e de um jeito totalmente diferente com os filhos. E como que eu sei o que Deus está falando? Somente por intermédio de um relacionamento com Deus. Sem relacionamento, não tem como entender a forma que Deus trabalha. Olha o que diz em Gênesis 12, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, repita comigo, saia da tua terra. Eu continuo, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aqui nós não estamos falando de mudança, de abandono de família. Nós estamos falando de mudança de identidade. Eu preciso que você saia da sua realidade, eu preciso que você saia do lugar que você está, eu preciso que você pare de pensar da mesma forma, de agir da mesma forma, de ficar perto das mesmas pessoas, porque só então eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou te engrandecer. Mas qual que foi o ponto de partida?
Fala, segurança, convicção. Saia. Gênesis 26, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Repita comigo: fique neste território. Quem era Isaque? Filho de Abraão. Para o pai o Senhor falou: saia. Para o filho o Senhor disse. E o que essas duas direções têm em comum? Ambas tinham o mesmo propósito: favorecer a quem foi destinada. Era dar vitória, era engrandecer, era prosperar, era honrar, era exaltar. Só que para um o Senhor disse: saia. Existem pessoas querendo ficar no mesmo lugar, sendo que o Senhor está falando: saia, não é aí, saia deste lugar. Assim como existem pessoas querendo sair, e o Senhor está falando: você sabe, fica. Não saia deste lugar. É neste lugar que eu vou te honrar. É neste lugar que eu vou te favorecer. E isso é tão forte, que quando o Senhor falou para Isaque: fique, não saia dali. Quem se lembra onde Isaque estava? A cidade é Gerar. E de verdade, me perdoe pela expressão, a cidade era uma merda. Seca, fome, ninguém prosperava, ninguém crescia, nada dava certo. Era um lugar terrível, mas o Senhor falou: fique. E Abraão, o Senhor falou: saia para o lugar que eu te mostrarei. O que é isso? Incerteza. O Senhor está te mandando para um lugar que você nem sabe onde é. Sabe o que esses dois homens tiveram em comum? Ambos confiaram em Deus. Por isso, ambos foram honrados, ambos foram exaltados, ambos foram promovidos, ambos cresceram, ambos prosperaram, ambos marcaram a sua geração. E naquele mesmo ano, na terra terrível, na terra de Isaque, colheu 100 vezes mais. Mas perceba que uma hora o Senhor fala de um jeito, outra hora ele fala de outro. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar, e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Mesmo que não faça sentido o pedido de Deus ou a direção dele para aquele momento, todas as coisas cooperam para o meu bem. Se Deus me pediu para sair, é porque Ele tem um propósito. Se Deus me pediu para ficar, é porque Ele tem um propósito. E o propósito é sempre nos favorecer. Entenda que se Isaac tivesse saído, ele teria fracassado. Se Abraão tivesse ficado, ele também teria fracassado. Neemias 2, versículo 17. Então eu lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Essa é a mesma passagem que nós recebemos todo final de ano. Há quanto tempo aqueles muros estavam em ruínas? 120 anos. Muros em ruínas significa vergonha, sujeitos a qualquer situação, um povo que estava sendo humilhado sem parar, sem cessar, um povo que estava totalmente desprotegido. E qual foi a frase-chave? Venha, vamos reconstruir. Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O que essas histórias têm em comum? Ou melhor, o que essas histórias têm de diferente? Nas duas histórias, um homem de Deus foi levantado. Uma para a construção de algo, o outro para a destruição de algo. E a partir do momento que aqueles homens chegaram,
Jericó foi impenetrável até o momento que Josué chegou lá. As muralhas, aqui do tempo de Neemias, ficaram em ruínas até o dia que Neemias apareceu lá. O que na sua vida precisa cair por terra de uma vez por todas? Quais são as muralhas que são impenetráveis? Qual que é o problema que parece que você não vai conseguir ter vitórias? Quais são as lutas que há muito tempo ela se estabeleceu, está sólida lá, o problema está na tua frente e ele não cai por terra por nada? Quais são as batalhas que você tem enfrentado até os dias de hoje? Hoje vão cair por terra. Agora, quais são as muralhas que estão em ruínas na sua vida? O que está lá embaixo, destruído? O que na sua vida está te causando vergonha, humilhação? O que na sua vida está te causando muitas dores? Nessa noite também será reconstruído. Para ficar claro, que seja para construir algo em seu favor, ou destruir alguma coisa também em seu favor, Deus faz. Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus, por mais difícil que seja a reconstrução, ou por mais difícil que seja a destruição, pois nada é difícil para Deus. Só que aqui nós vemos dois homens, que também confiaram em Deus, homens que priorizaram as coisas certas, porque aqui nessas duas histórias, enquanto Neemias esteve comprometido com aquela obra, a frase era a seguinte: eu não posso parar, eu vou continuar, porque eu não tenho tempo a perder. E ele não parou, e ele não parou, e ele não parou, por isso foi reconstruída. E no caso de Josué, quando o Senhor deu as instruções para ele, dê todas as voltas durante os 7 dias, no último dia 7 voltas, levando a arca de Deus junto com você. Todos os dias ele fez segundo o mandamento do Senhor, todos os dias ele deu todas as voltas, todos os dias a arca estava junto com ele. E a parte que eu acho mais forte, no texto diz que todos os homens com espadas, lanças, armados, estavam na frente de quem? Não era na frente de Josué, mas na frente da arca, porque a presença de Deus era o que iria definir a vitória deles naquele momento. E foram dois homens que tiveram sucesso na reconstrução e outro na destruição. Só que o tempo desses homens passou. Chegou a sua vez. Você vai ser o construtor e você vai ser o destruidor. O construtor de uma vida extraordinária e o destruidor de desgraças, de problemas, de situações que tem te acompanhado até o dia de hoje. Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. 1 Coríntios 12, versículo 6. Esse anda junto com o primeiro que nós lemos de Jó 33. Há muitas formas de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus quem faz o trabalho em nós. Mesmo que as direções sejam diferentes, mesmo que as instruções sejam diferentes, continua sendo o mesmo Deus agindo em nosso favor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Marcos 10, versículos 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E repita comigo: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Para quem não se recorda, essa é a passagem que conta a história de Bartimeu. Bartimeu foi um cego que por muito tempo permaneceu nessa mesma situação. Era um cego e um mendigo. Então nós estamos falando de uma deficiência e de miséria. E quando o Senhor estava passando por ele, ele só ouviu falar. Só que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Nada. A oposição se levantou.
Porque as pessoas que estavam ao redor de Jesus começaram a gritar para ele: cale a boca, fique parado. Assim como todas as vezes que nós nos levantamos com fé, com ousadia, com convicção, parece que a luta se torna maior, parece que os problemas são cada vez maiores, parece que aparecem cada vez mais empecilhos para nos enfraquecer, e foi exatamente o que aconteceu. E o que ele fez? Ele desistiu? Ele perseverou. E ele começou a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Jesus parou. Jesus parou porque ele continuou. Porque se ele tivesse parado, Jesus teria continuado e nada teria acontecido. E existe uma lição muito importante nessa história. Hoje nós vivemos em uma sociedade altamente mimizenta. Se as pessoas não me ajudarem, olha lá, o fulano me ajudou. Na hora que eu mais precisei, ninguém estendeu as mãos. E aí? Foi Jesus que ofereceu ajuda para Bartimeu? E olha só, Jesus sabia de tudo. Ele sabia o que estava acontecendo. Na Bíblia diz que ele conhecia os pensamentos de todos que estavam ao seu redor. E foi ele que estendeu as mãos. Então pare de esperar ajuda e comece você a procurar ajuda. Inúmeras vezes nós já atendemos pessoas com a mesma historinha: eu estou magoado porque na hora que eu mais precisei ninguém estendeu as mãos. E aí? Não foi nem Jesus que estendeu as mãos. Ele fez Jesus parar. Então não fique parado no meio do caminho, porque aqui diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Não, toma vergonha na cara e começa a fazer o que precisa ser feito. E no mesmo instante, depois de muito esforço, imediatamente ele foi curado. Olha o que diz em João 9, versículos 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou, repita comigo, enxergando. O mesmo milagre operado de formas diferentes. Um foi curado instantaneamente, outro exigiu que ele fosse até uma determinada situação, até um determinado tanque, e só depois ele foi curado. Existem respostas em nossas vidas, que somente uma oração, um pedido, vai resolver tudo. Como existem outras, que o Senhor vai cuspir no chão, vai misturar com barro, vai passar nos seus olhos, e Ele ainda vai falar: vai, caminhe e faça a sua parte. Mas o que os dois milagres têm em comum? Os dois milagres mudaram a história desses dois homens. E foram milagres para a mesma situação, só que realizados de formas diferentes. E onde eu estou querendo chegar? O ser humano, muitas vezes, ele é altamente razão. Ele quer entender, ou ele quer criar um plano para que Deus possa abençoá-lo, tentando racionalizar. Precisa acontecer isso, isso e isso, para depois acontecer isso, só então eu ser honrado. Isso em todas as áreas. Não precisa de nada disso. Deus, com o estalar de dedos, Ele pode fazer. Deus pode passar nos seus olhos barro e pode resolver. Então, independente da forma que for, Ele cria a situação que Ele achar melhor para te promover. Lucas 5, versículo 12 até o 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero. Repita comigo: seja purificado. E o que aconteceu? Milagres instantâneos. Muitos são altamente imediatistas no que diz respeito a respostas
eu quero as minhas respostas. Para ontem, eu quero as minhas vitórias. Para ontem, só que são extremamente tardios para entregar aquilo que o Senhor está pedindo. Olha 2 Reis, capítulo 5 até o versículo 10. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. E o que ele fez? Foi até o rio Jordão e mergulhou lá 7 vezes, e só então a lepra foi curada. A mesma história, 2 milagres diferentes, ou melhor, o mesmo milagre operado de formas diferentes, mas sempre para favorecer os homens que se posicionaram. Salmo 94, versículo 17. Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Do que nós estamos falando? Morte. Olha como está a outra tradução. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Vai para o seguinte, isso. Gênesis 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que você, de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. O que muitos não conseguem compreender? Deus não somente te salva, Ele te salva e te recompensa. Sempre, sempre. Mesmo que a recompensa não seja imediata. Aqui nós vemos um homem que durante aquele tempo, ele era o único homem justo. Todo mundo estava corrompido, todo mundo maquinava o mal, todos tinham mente perversa. Em outras palavras, todos faziam aquilo que eles queriam. Mas tinha um preocupado com a vontade de Deus. Ele tinha avisado a respeito do dilúvio, que o dilúvio chegaria, e até aquele momento nunca tinha chovido na face da terra. Só que ele confiou, só que ele acreditou, ele teve fé. Lembra dos 5 princípios, pilares que eu falei lá no início? Ele teve que ter perseverança, porque a construção da arca durou 100 anos. Ele teve que ter coragem, ele teve que acreditar naquilo que o Senhor tinha falado com ele, mesmo sem ver. Ele teve que ter a sua ação, porque se ele não tivesse se posicionado para construir toda aquela arca, ele estaria habitando no silêncio. Se ele não tivesse seguido tudo que o Senhor tinha falado, em obediência, nada teria mudado. Ele teria morrido no meio da grande maioria. Por sua vez, olha o que diz em Josué 6, versículo 22. Josué disse aos seus 2 espiões: cumpram a sua promessa, vão à casa da prostituta e tiram-a de lá com toda a sua família. De quem que nós estamos falando? E o que as 2 histórias têm em comum? Tudo seria destruído naquele lugar, mas o Senhor salvou a pessoa e a sua família. Então não importa qual é a situação que o Senhor está te enfrentando, você pode estar no meio de um caos, o Senhor pode destruir com tudo ao seu redor, e você ficar livre. E foi exatamente o que aconteceu com Raabe. E sabe o que é mais lindo? Um era o homem mais justo da terra, a outra era uma prostituta. Porque para Deus não importa quem você foi, mas sim quem você é. E os 2 tiveram o mesmo resultado. Os 2 creram sem ter visto. Noé nunca tinha visto chuva. Raabe nunca tinha presenciado nenhum milagre. Ela só ouviu falar, creu e ela foi salva. Ora Deus fala de um jeito, ora Ele fala de outro. Ora Deus trabalha de uma forma, ora Deus trabalha de outra. Mas sempre trabalha, repita comigo, ao meu favor. Sempre. Em todas as ocasiões. E nós não somos esquecidos nem abandonados. Porque quando o Senhor estava furioso com aquele tempo, com aquele povo, Ele se lembrou de Noé. Eu não vou destruir Noé. Eu não vou destruir a família.
Quando ele foi para destruir Jericó, eu não vou destruir Raabe e a família. Ele salvou a todos. Mateus 14, versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Êxodo 14, versículo 29 agora. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Para quem não se recorda dessa passagem de Pedro, estava uma tempestade muito forte naquele lugar. O Senhor despediu, subiu até o monte para orar e despediu todos os seus discípulos. E eles saíram navegando pelo mar. E quando Jesus veio andando sobre as águas, a reação deles foi o quê? É um fantasma. Por quê? Porque o medo nos faz ver coisas que não existem. E nisso, o Senhor disse, calme, sou eu. E Pedro disse, se és tu, mande-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E o que ele fez? Caminhou perante as águas, no meio de uma tempestade. Quando Moisés estava liderando toda aquela nação para libertar de uma vez por todas das mãos de Faraó e de todos os egípcios, eles se depararam com o Mar Vermelho. E o que o Senhor fez? Ordenou que Moisés estendesse as mãos e ordenasse para que os mares fossem abertos. E o que aconteceu? Os mares se dividiram. Então, seja para você atravessar em terra seca, o Senhor abrindo os mares ou caminhando sobre as águas, Deus opera o milagre para te favorecer. Porque não existe crise para Deus, não existe dificuldade para Deus. Sabe qual que é a maior luta, a maior dificuldade, o maior problema na vida de um homem e de uma mulher? Aquele que você estiver enfrentando. Porque nada é maior do que aquilo que você está enfrentando. Só que para Deus, dá na mesma. Ele cria saídas onde não existe. E se Ele não quiser criar uma saída, Ele faz com que você caminhe sobre as águas. Só que no final das contas, Ele te promove, Ele te responde, e Ele te dá livramento, e você vive o sobrenatural, independente da forma que é. 2 Coríntios 4, versículo 8 até o 9. Repita comigo, de todos os lados, vamos juntos, de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Vamos juntos mais uma vez. Somos derrubados, mas não destruídos. Independente das situações, os problemas podem se levantar, as perseguições podem acontecer, nós podemos cair, mas nós nunca seremos destruídos, porque o Senhor cria saídas em todos os lugares, de todas as formas, de todos os jeitos. Se vocês pegarem a Bíblia toda, vocês podem observar que são os mesmos milagres operados de forma diferente. Enquanto o povo estava dentro do deserto, como que eles eram alimentados? Pelo maná, que vinha de onde? Do céu. O Senhor providenciava. E Elias, quando ele foi para o riacho, como que ele era alimentado? Pelos corvos. Os corvos levavam para ele os pães, o alimento que ele precisava. Então, seja de uma forma, ou seja de outra, o Senhor manda a provisão. Por isso que é a maior burrice, nós tentarmos racionalizar o poder de Deus. Não precisa acontecer isso ou aquilo, nós só precisamos agir a nossa fé. Repita comigo, eu preciso da fé. Vamos juntos, eu preciso da fé. O resto Deus já tem. Ele já tem tudo, todas as coisas que nós precisamos. Ele já tem as saídas, Ele já providenciou o escape. Se Ele tiver que abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Se Ele tiver que fazer com que você caminhe sobre as águas, você vai caminhar. Se você tiver que construir algo grandioso, você vai construir. Assim como se você tiver que destruir algo grandioso, você vai destruir.
Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em todas as coisas o Senhor está o tempo todo alerta. O Senhor está o tempo todo olhando para nós, porque Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de você. Não caia no erro de parar no mesmo lugar, não caia no erro de desistir, não caia no erro de acreditar que já foi, já era. O diabo quer que você acredite exatamente nisso. E você não precisa sentir que Deus está agindo em seu favor, você só precisa saber e sair dando os passos. Que é nessa hora que Ele começa a te financiar, é nessa hora que Ele começa a te dar vitórias, é nessa hora que Ele começa a te honrar. Não se preocupe por coisa alguma, mas lance todas as suas aflições, todas as suas ansiedades em Deus, porque Ele vai te justificar. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Salmos 37, versículo 25. Já fui moço, agora sou um velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor. E diga isso, não é agora que isso vai começar, nem seus filhos a mendigar o pão. O justo nunca fica desamparado. Quando nós falamos de agir a fé não é ignorar os problemas. Eu não seria nem louco de mandar você ignorar os problemas. A fé nada mais é do que os problemas não te afetarem mais. Porque se na Bíblia diz que a partir do momento que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se na Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se a Bíblia diz que muitas seriam as aflições do justo, e o Senhor daria livramento sobre todas elas, creia, porque nessa noite Ele vai providenciar a saída. Ele quer te usar, não importa qual é a maneira, tão somente creia, só confie, porque se não for de um jeito, Ele vai fazer de outro, Ele só não deixa de fazer. E sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas, Ele só não pode negar a sua palavra. Uma vez que ela foi lançada, Ele não pode voltar atrás. Só que existem muitos que estão na pior condição, no pior lugar, que é o meio do caminho. Noé era o justo, Raabe era a prostituta, mas nós temos Ló, que era o meio do caminho. Ló era o conhecedor da palavra, Ló era o homem que conhecia Deus, e mesmo assim insistiu em ficar em Sodoma e Gomorra. E assim como foi na história de Noé, assim como foi em Jericó, o Senhor também iria destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor lutando para tirar Ló de lá, o Senhor lutando, sai daí, eu vou acabar com tudo. Enviou os anjos, enviou várias vezes, e eles não saíam, até que eles foram tirados à força. Eles não passaram por essa destruição. Só que por outro lado, por conta da mornidão, por conta do meio do caminho, a descendência desse homem foi totalmente amaldiçoada. Saia do meio do caminho. É melhor que você seja uma Raabe, que se voltou para o Senhor no tempo certo. É melhor que você seja um Noé, que sempre esteve nos caminhos do Senhor, e não um Ló, que sabia o que precisava fazer e não fez. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Parece difícil? Parecem complicadas? O Senhor vai providenciar o escape. Pare de tentar planejar aquilo que Deus tem que fazer. Ai, Senhor, se o Senhor me enviasse aquele determinado cliente, desde quando Deus precisa de pessoas para te prosperar? Ai, Senhor, se eu tivesse acesso ao determinado médico, até o melhor médico, ou os melhores remédios, se não tiver a bênção do Senhor, não vão ter efeito algum.
Pare de tentar criar os meios certos. Não, quando Deus age em seu favor, Ele age em seu favor e pronto, acabou. Por mais impossível, absurda que seja a situação, Ele age, Ele cria os meios, Ele faz. Por quê? Porque Ele tem poder para fazer. Porque Ele tem poder para operar. Porque Ele tem poder para transformar. 1 Pedro 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele, repita comigo, cuida de vocês. Não é cuidará. É o quê? E você sabe qual que é a prova disso? O que nós lemos no Salmo 94? Se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos habitando no silêncio. Então, mesmo que a situação de agora seja um pouco desagradável, se você está aqui, Deus ainda está cuidando de você. Se você está vivo, é porque Ele está aí. Não deixe que te mostrem o contrário. Não deixe que as situações mudam a sua visão. Porque muitos até têm, chegam cheios de fé, eu sei que Deus vai me honrar, mas a situação, o clima vai mudando, as tempestades, e muitos vão perdendo esse foco, vão deixando de acreditar, e é nessa hora, nessa divisão com Deus, que o diabo começa a conquistar os terrenos. Entenda, se Deus precisar mexer com a genética, Ele mexe. Jacó, quando Labão tentou enganar Jacó, ele tirou todos os rebanhos salpicados, listrados e malhados, porque aquele era o salário de Jacó. Mas continuava a nascer salpicados, listrados e malhados, para favorecer quem? Um homem de Deus. Quando Elias orou para que voltasse a chover, depois de 3 anos e meio, voltou a chover. Então o Senhor mexeu até mesmo com o clima, para justificar um homem de Deus. Quem se lembra da história das filhas de Zelofiade? Levanta a mão, por favor. Para quem não se recorda, naquele tempo dessas meninas, era uma sociedade, vou colocar assim, machista. Toda a herança que era por direito dos filhos, ficavam somente para descendentes homens. Até que chegou uma oportunidade que elas foram reivindicar. Elas foram até Moisés e disseram, não, aquilo que é de nosso pai tem que vir para nós. E o que Moisés fez? Foi até o Senhor. E depois que ele voltou e foi dar o retorno para elas, qual que foi a resposta? Vocês têm razão. E quem disse isso? O próprio Deus. Então foi criada uma lei que não existia. Então seja para mexer com o judiciário, com as leis, com a genética, com o clima, com homens, com tempestades, seja para mexer com qualquer coisa, Deus tem poder para mudar a sua história e te elevar a um outro nível, a uma outra realidade. Então tão somente creia, não perca a esperança, não se permita ser roubado pelos problemas, tão somente creia, é o continuar a acreditar que vai fazer com que você chegue lá, porque o dia que você não acreditar mais, você não vai chegar. Então acredite, Deus quer te levar lá. E qual que é esse lá? Qual é esse lugar? Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar o futuro ou o fim que você espera. Qual que é o fim que você espera? Qual que é o resultado nesse final de ano que você quer ter? É este lugar, é nessa situação que Deus quer te colocar. Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mateus 28, versículo 20. É só a segunda parte. E eu estarei sempre com vocês, repita comigo, até o fim dos tempos. O que isso quer dizer? Eu nunca vou estar sozinho. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E lembrem-se disto,
Eu estou com vocês, repita comigo, todos os dias. Mais uma vez, todos os dias, até o fim dos tempos. Então por que temer? Deus está com vocês todos os dias. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Deus quer te levar para uma outra realidade. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem as suas lutas. Todos nós temos as nossas preocupações. Mas o Senhor diz nessa noite: não se preocupe com coisa alguma. Para muitos Ele está falando: saia do lugar que você está. Saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia da casa dos teus pais para o lugar que eu te mostrarei. Você ainda não sabe qual que é o lugar que Deus tem para você, mas Ele está pedindo para que você saia. Para outros, o Senhor está dizendo: fique, não é a hora de sair. Não saia deste lugar. Por mais terrível que pareça, por mais que as condições pareçam ser terríveis, um lugar de seca, de fome, o Senhor está falando: fique neste lugar, porque nessa mesma terra você vai colher 100 vezes mais. Nessa mesma terra você vai crescer como nunca antes. Nessa mesma terra você vai ser honrado, você vai ser exaltado, você vai ser promovido de uma forma grandiosa, poderosa e sobrenatural. Muitos precisam destruir problemas. Quais são os problemas que precisam ser destruídos? Qual que é a muralha que parece ser impenetrável? Nessa noite o Senhor está falando que vai cair por terra. Outros precisam reconstruir. Quais muralhas, quais muros precisam ser reconstruídos? Os muros da paz? Da segurança financeira? Os muros da saúde? Os muros da união conjugal, familiar? Nessa noite também será reconstruído. Está de frente para o mar? Não está vendo saída? Ou o Senhor vai fazer com que você caminhe pelo meio do mar, ou você vai caminhar por cima das águas. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração e dissesse exatamente isso: meu Deus, não importa como eu entrei, eu não vou sair do mesmo jeito. Não importa sobre quais condições eu pisei aqui dentro dessa igreja, eu não vou sair da mesma forma, porque eu rejeito toda e qualquer possibilidade da minha vida continuar a mesma. Eu rejeito toda e qualquer possibilidade dos meus resultados permanecerem os mesmos. Eu rejeito toda e qualquer possibilidade de eu sair dessa igreja, mas eu continuar da mesma forma, porque eu creio no seu poder, eu creio no seu agir, eu creio na sua autoridade. Eu sei que o Senhor vai me favorecer. Diga: meu Deus, se o Senhor está pedindo para que eu saia, então diga: eu vou sair deste lugar, eu vou sair desse vício, eu vou sair dessa situação, eu vou sair do meio dessas companhias, eu vou sair deste lugar que não tem feito bem para mim, eu vou sair dessa realidade, eu vou sair dessa terra, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou sair deste lugar, porque eu sei que no lugar onde o Senhor me indicar, no lugar onde o Senhor me enviar, eu vou ser abençoado, eu vou ser favorecido, eu vou ser exaltado, eu vou ser promovido. E para outros o Senhor está falando: fique. Então diga: meu Deus, se é o que o Senhor tem para mim, então eu vou ficar neste lugar, porque eu sei que neste lugar, eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me colocar nos lugares mais altos, eu sei que o Senhor vai me promover, eu sei que o Senhor vai me fazer prosperar 100 vezes mais nessa terra, eu sei que eu não vou ficar desamparado, eu sei que o Senhor vai me levar para outros níveis, eu sei que o Senhor vai me levar para uma outra realidade. Para muitos os problemas precisam ser destruídos, então apresente a Deus quais são as Jericós da sua vida, quais são os problemas que precisam cair por terra de uma vez por todas. Diga: problemas, misérias, dívidas, problemas financeiros, dificuldades financeiras, problemas da empresa. Diga: vai cair por terra a partir dessa noite. Esses problemas não vão me acompanhar, só que coloque força, porque Deus opera no esforço, Ele opera no sacrifício, Ele
quer te dar vitória. Então fale, mesmo que esses muros estejam na minha frente por muito tempo, hoje eles vão cair por terra. Mesmo que essas situações tenham se deparado na minha frente, se deparado na minha vida e pareçam ser impenetráveis, diga isso: hoje eu vou vencer essa batalha e essas barreiras vão cair por terra de uma vez por todas. Existem muitos que precisam reconstruir algumas coisas. Apresente a Deus o que precisa ser reconstruído. Diga: meu Deus, eu não sei de que forma, mas eu não vou parar, e eu sei que eu vou alcançar a reconstrução da minha vida, porque a minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas me dê a força necessária para reconstruir o meu casamento, para reconstruir a minha família, para reconstruir a minha empresa, para reconstruir o meu financeiro, para me reconstruir a minha saúde. Diga isso: meu Deus, eu creio que seja para a construção, ou seja para a destruição, não tenho por que eu me preocupar, porque eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me promover. Diga: meu Deus, eu creio que de todas as maneiras o Senhor coopera para o meu bem. Eu sei, meu Deus, eu não vou ficar na posição de prostrado esperando ajuda. Não, diga: eu estou dizendo aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou ficar esperando as vitórias, as respostas virem do nada. Não, eu estou correndo atrás daquilo que é meu. Então diga: meu Deus, é minha essa vitória, então eu não vou parar. É o Senhor que vai parar para me responder. Eu não vou parar no meio do caminho, eu vou colocar muito mais força. E conforme ele gritava, quanto mais forte ele gritava, só nessa hora o Senhor respondeu: o que você quer que eu lhe faça? E ele disse: eu quero ver. Então diga: meu Deus, eu quero isso, eu quero essa minha vitória, eu quero a minha promoção, eu quero um ano extraordinário, eu quero as minhas conquistas, eu quero um ano melhor, eu quero que esse ano seja incomparável na minha vida. Eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me exaltar. Diga isso: eu sei que o Senhor vai me promover. Eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas eu sei que o Senhor vai me fazer, meu Deus, viver grandes milagres, porque a vida é a minha que está em jogo, então eu não abro mão. Diga isso: por muito tempo o diabo tentou dividir para conquistar, mas aqui na minha vida ele não tem mais poder sobre a minha vida, ele não tem mais autoridade. Por muito tempo ele tentou me enfraquecer, por muito tempo ele tentou me isolar, por muito tempo ele tentou me pensar que eu estava sozinho, que eu estava abandonado. Mas diga isso para o diabo: eu não estou sozinho, eu não fui abandonado, meu Deus é comigo. Por mais que pareça que as situações não estão mudando, mas estão mudando sim, porque Deus não te abandonou do jeito que está. A sua vida não vai ficar mais, essa sua realidade, ela é passageira e tudo será mudado. Não se esqueçam, Deus está com você todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Deus está com você. Então não importa quais foram as situações que se levantaram para destruir, diga isso: assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no tempo de Raabe, eles foram homens e mulheres que foram salvos de uma destruição. Então muitos ao meu lado podem ser destruídos, outras empresas podem ser destruídas, casamentos podem ser destruídos, mas no meu você não toca, no meu você não tem poder, no meu você não tem autoridade, no meu você não tem influência, e o Senhor vai me livrar, Ele vai me salvar, e eu ainda vou herdar a terra. Diga isso: Deus vai me salvar, e eu ainda vou herdar coisas grandiosas, porque eu creio no seu poder. Diga: eu não aceito ser um Ló, eu não aceito ser esse que fica na beira do caminho, no meio do caminho. Não, muito pelo contrário. E não importa quem você foi, não importa quais foram seus erros do passado, a prostituta Raabe era uma prostituta e ela foi salva do mesmo jeito, porque naquele mesmo instante, quando ela decidiu confiar, tudo mudou, tudo foi transformado e a vida dela nunca mais foi a mesma. Então Deus está te chamando para algo novo, Ele está te chamando para uma vida nova, Ele está te chamando para vitórias maiores, Ele está te chamando para novas bênçãos, Ele está te chamando para desfrutar de tudo aquilo que você não desfrutou. Então tão somente creia, não se entregue, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão da sua empresa. Não é que não deu certo porque não tinha que dar, é porque faltou força. Então diga: meu Deus, nessa noite eu coloco força, porque eu não abro mão de nenhuma área da minha vida. Diga isso: eu não abro mão da minha saúde, eu não abro mão da saúde dos meus parentes que estão enfermos, eu não abro mão da saúde de qualquer pessoa que eu conheça que está doente.
eu não abro mão da minha empresa, eu não abro mão das minhas finanças, eu não abro mão dos meus negócios, não, muito pelo contrário, eu estou me levantando com força, porque eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que Ele vai me exaltar, eu sei que Ele vai me honrar, eu creio no seu agir, eu creio no seu poder, eu creio nessa autoridade. Diga isso: se eu tiver que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado, então diga isso: eu vou caminhar e eu vou mergulhar neste lugar. Diga: meu Deus, se me falta coragem, me ajude a desenvolver essa coragem. Se tem me faltado obediência, então diga: eu vou obedecer. Se tem faltado perseverança, diga isso: eu vou perseverar. Se tem faltado ação, meu Deus, eu não vou mais ser passivo, muito pelo contrário, eu vou agir. Se tem faltado constância, então peça constância. Diga: meu Deus, eu quero ser uma pessoa constante, eu não quero mais oscilar, eu não quero ficar preso de um lado a outro, mas a minha vida nunca sai do lugar. Diga: meu Deus, eu quero um espírito constante, eu quero uma fé que produza resultados. Então peça a Deus. Em todas as situações nós temos que orar. Se te falta fé, pede fé. Meu Deus, eu quero uma fé que produza resultados. Diga isso: meu Deus, me ensine a ter uma fé que produza resultados, me ensine os caminhos que vão me tirar dessa realidade, me ensine a te adorar, me ensine a te buscar, me ensine a te obedecer, me ensine a ousadia, me ensine a coragem, me ensine a obediência, me ensine tudo aquilo, meu Deus, que vai cooperar para o meu crescimento. Se Ele liberou a palavra uma vez, Ele não vai voltar atrás. Uma vez que a palavra foi lançada, é porque Ele vai te favorecer, é porque Ele vai te honrar, Ele vai te justificar, e a sua situação não vai continuar do mesmo jeito. Diga isso: eu não aceito a minha vida continuar da mesma forma. Meu Deus, eu quero romper com barreiras, eu quero romper com limites, e nunca mais eu vou ficar preso a essa determinada realidade. Declare agora nessa noite. Diga: se por muito tempo eu não vi uma saída, diga: eu confio que o Senhor vai criar uma saída onde não existe, ou se for necessário, eu vou cair, eu vou sair andando por cima das águas, mas eu sei que no lugar onde eu estou, eu não vou ficar, e eu vou para uma outra realidade, eu vou para um outro nível. E qual que é o nível que você quer chegar? Qual que é a realidade que você quer viver? Então declare a Deus. Diga: meu Deus, eu não sei de que maneiras, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu sei que o Senhor vai operar o sobrenatural na minha vida, eu não sei de que jeito, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu não sei de que maneiras, mas o Senhor vai fazer com que esse ano seja incomparável na minha vida. O Senhor vai fazer com que esse ano seja incomparável no meu casamento. O Senhor vai fazer com que esse ano seja incomparável na sua vida financeira. Só não pare no lugar onde você está, persiga, prossiga, não pare, não fica parado. Diga: meu Deus, eu não sei de que forma, mas eu confio que o Senhor vai fazer. Diga isso: eu não sei de que jeito, eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que homens podem se esquecer de mim, eu sei que os meus pais podem se esquecer de mim, eu sei que meus amigos podem me abandonar, mas o Senhor não me abandona. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai criar os meios necessários para eu viver tudo aquilo que eu ainda não vivi. Eu sei que o Senhor vai criar os meios necessários para eu viver uma realidade que eu ainda não vivi até então, porque eu vou viver uma nova glória, e a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Diga isso: eu creio no seu agir, eu creio no seu poder, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Então somente creia. Deus quer fazer coisas estrondosas na sua vida. Entenda que um momento é só um momento. Eu sei que por muitas vezes parece não ter saída, mas é assim que muitas vezes Deus trabalha. Ele permite coisas somente para você confiar, mas a saída sempre esteve lá, está lá para você, está diante de você. Você não está à deriva, você não foi lançado à própria sorte, Deus não te abandonou. Pessoas falham com você, mas Deus não vai falhar. Pessoas viraram as costas para você, mas Deus nunca vai virar. Pessoas podem ter te traído, mas Deus não vai te trair. Pessoas podem ter te rejeitado, mas Deus não te rejeita nunca. Ele nunca te rejeita. Ele não cuidará, Ele cuida. Se não fosse por Deus, nós estaríamos mortos.
se não fosse por Deus. Se você está vivo, entenda de uma vez por todas, se você está vivo, é porque Deus quer dar continuidade em um plano grandioso na sua vida. Só pelo simples fato de você respirar, é porque Ele quer dar continuidade em projetos grandiosos, e você é o escolhido dele. O tempo de Josué, o tempo de Neemias, o tempo de Abraão, o tempo de Moisés, o tempo desses homens passaram, chegou a sua vez, é o seu tempo. Então creia, diga isso: meu milagre, eu sei que ele vai chegar, eu sei que eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Diga isso: eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Eu não sei de que forma, eu vou viver o meu milagre, eu vou viver a minha cura, eu vou viver o meu sobrenatural, eu vou viver a minha prosperidade, eu vou viver a minha restauração. Não peça, dê uma ordem ao mundo espiritual, diga: eu vou viver, e diga o que você vai viver, mas com segurança. Diga: eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova realidade, eu vou viver uma conquista muito maior do que tudo aquilo que eu vivi até então. Eu vou viver uma restauração, eu vou viver uma cura, eu vou viver uma nova realidade, um novo tempo, uma nova fase. Diga isso: essa é a hora. Diga isso: eu quero viver. Faça dessa canção uma oração. Esta é a hora. Declare isso com muita fé: eu vou receber. Isso, declare. Quando Bartimeu gritava, não foi o suficiente, ele teve que colocar ainda mais força. Então coloque mais força, e Deus vai te responder, Ele vai te justificar. Diga isso: minha cura, vou viver. Diga isso: vou viver o sobrenatural. Preste atenção. Jericó ficou parada naquele lugar até o momento que um homem de Deus chegou. Os muros ficaram em ruínas até o momento que Neemias chegou. O povo ficou escravo no Egito até o momento que Moisés chegou. Golias ficou parado lá na frente até o momento que Davi chegou. Sabe o que você tem de diferente desses homens? Repita comigo: nada. Agora repita assim: eu cheguei. Então tudo vai mudar. Naquele tempo, aqueles homens foram usados, e Deus quer te usar. Coloque isso no seu coração. E eu sinto o Espírito batendo nessa mesma tecla. Se você está aqui dentro, só pelo simples fato de você estar respirando, estar vivo, é porque não acabou. Deus quer te usar. Pode ser que você não tenha que destruir muros literalmente. Pode ser que você não tenha que fazer uma obra. Para quem é arquiteto ou assim, até vai. Mas independente do que seja, Deus quer te justificar. O vale de ossos secos ficou um vale de ossos secos até que hora? Até o momento que Ezequiel chegou lá. O que acontece? Não é que está morto, é que a obra está incompleta. O Senhor te leva para um lugar para você completar a obra. Muitos podem estar em um verdadeiro vale, mas repita comigo: hoje haverá vida
em relação ao que vai haver vida na sua vida. Financeiro, profissional, familiar, saúde. E quais meios o Senhor vai usar? Depois dessa reunião? Pouco importa, Ele faz o que quiser, o que bem entender, da forma que Ele quer. Só que para nós é diferente. Repita comigo. Na minha vida, será imediatamente, a partir de hoje, a minha vida não será mais a mesma. A minha família, o meu casamento, os meus negócios, a minha saúde não será mais o mesmo. Você crê nisso? E sabe por que não será mais o mesmo? Porque você vai sair dessa igreja chutando a porta, não da igreja. E você chegou lá. Você chega lá, você pisa lá, você toca lá, você declara lá, você põe a mão lá, tudo muda. Só que você precisa crer. Você crê? Então assim será na sua vida, e Deus vai te surpreender, vai te colocar em lugares que até então você não tinha sido colocado, coisas que você não conhecia, você vai conhecer, e esse ano será disparado, o ano mais incrível, extraordinário e incomparável em todas as áreas da sua vida. Uma nova etapa, um novo ciclo se inicia nessa noite. Estenda suas mãos, por favor. Eu abençoo a obra das tuas mãos, seja para a construção, ou seja para a destruição de alguma coisa. Deus é com você, e você será justificado. Se o Senhor tiver que abrir os mares, ou se você tiver que andar por cima das águas, você vai fazer exatamente isso, mas você será justificado, você será promovido. Eu abençoo a sua vida, que todos os lugares que você pisar com a planta dos teus pés, que esse lugar seja território conquistado seu. Todos os lugares que você declarar em oração serão conquistas suas. Tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos será entregue nas tuas mãos, e nada nem ninguém terá poder para retirar. Eu abençoo a sua vida. Quero declarar um ano extraordinário, de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes avanços, que um dia vai ser melhor do que o outro melhor do que o outro, e que o Senhor possa te entregar um fruto novo, uma vitória nova, uma resposta nova, toda semana, vitórias, testemunhos, conquistas cada vez maiores, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.